Mas por que Jesus chamou Judas de amigo, sabendo que Judas estava ali para traí-lo? Porque ele até perguntou: amigo, para que viestes? Sabe por quê? Porque da parte de Jesus, sempre tratou Judas como, mais forte, como? João capítulo 13, eu quero fazer uma reflexão com os irmãos, até o verso de número 10, contudo, estarei lendo com os irmãos apenas o versículo de número 3, 4 e 5, que diz assim: sabendo este que o Pai confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Amém. Esse texto é um dos textos que nós mais mencionamos para falar de alguns aspectos de Jesus. Primeiro, quando nós falamos da humildade de Jesus em lavar os pés dos discípulos. Um outro aspecto que nós mencionamos ao falar do caráter de Cristo é o caráter do serviço. Quando Jesus se propõe a lavar os pés dos discípulos, Jesus está assumindo a posição do servo daquela casa. Não apenas a posição de servo, mas segundo informam alguns comentaristas bíblicos, de que a função de lavar os pés dos visitantes em uma residência era delegado ao servo menos importante da casa. Era muito comum, ao receber uma visita, o dono da casa providenciar que o servo mais baixo daquela casa pegasse uma toalha, pegasse uma bacia com água e lavasse os pés dos visitantes para o jantar, para repousar ou para estar nas casas. Era algo bem comum, como a gente costuma fazer hoje, quando chegamos na casa do irmão. Geralmente a gente tira a sandália para entrar. Naquela época, a maneira de recepcionar o visitante era você lavando os pés do visitante. E naquele dia, Jesus é quem faz este papel. Jesus pega, tira o seu manto, a sua roupa de cima, pega uma toalha, pega uma bacia, e Jesus vai até os discípulos, se inclina em cada discípulo, molha com o pé dos discípulos e vai lavando os pés dos discípulos. Alguns entenderam isso tão literalmente que existe hoje, inclusive, algumas igrejas chamadas igreja do lava-pé. Disseram assim: tem que lavar o pé de todo mundo então, porque Jesus lavou. Aí interpretaram tão literalmente isso, que tem a igreja do lava-pé. Não é isso que Jesus está querendo ensinar. Literalmente, que a gente deve estar lavando os pés uns dos outros ao adentrar na igreja. Mas ali mostra a humildade de Jesus, irmãos, em lavar os pés dos discípulos e assumir a função do servo inferior da casa. Afinal de contas, o mesmo Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Oh, glória! Jesus assume a posição do servo inferior da casa para lavar os pés dos discípulos. Oh, glória! Aleluia!
E interessante, queridos, é que o verso 2 nos informa que isso aconteceu durante o que, irmãos? A ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse Jesus. Olha que interessante. Jesus está lavando os pés de quem? De quem? Dos discípulos. Entre eles estava quem? Estava quem, irmãos? Judas. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Ele onipotente, onisciente, conhecedor dos corações, sabendo da maldade que estava no coração de Judas, plantado pelo próprio diabo, adversário de Cristo e de Deus, muito antes da criação do mundo. Então, era o adversário número 1 de Jesus. Entrou no coração de Judas, plantou a semente para trair Jesus. E durante a reunião, os preparativos para a ceia, estava Judas sentado. Jesus, conhecedor dos corações, humildemente pegou uma toalha, pegou uma bacia com água e foi lavando os pés dos discípulos, e entre eles estava Judas. Já imaginou, irmãos? Que exemplo de servo, que exemplo de humildade, irmãos. Para ser sincero, eu realmente preciso de muita graça, sabendo quem é o meu inimigo, e fazer isso, sabendo que a pessoa já está macuminando com os sacerdotes, os escribas, o valor pelo qual ele vai me vender, sabendo que ele me trairá, apesar de toda a confiança que Jesus deu para Judas, chamando-o para ser discípulo, chamando-o para ser apóstolo, 3 anos de instrução para que ele fosse então representante de Cristo, e de repente Judas se vende, Satanás entra no seu coração, e Jesus para lavar os pés de Judas. Sabe por que Jesus faz isso, irmãos? Mesmo sabendo quem é Judas, sabe por quê? Mariana, Deus faz isso, Jesus faz isso, sabe por quê? Uma das razões por que Jesus faz isso, mesmo sabendo quem é Judas, porque o problema não está em Jesus, o problema está em Judas, irmãos. Jesus sempre fez a parte que lhe cabia: vim para servir, e isso vou fazer até com os meus inimigos, ou com aqueles que se intitulam meu inimigo. Tal ação foi tão evidente, tão forte, essa ação de Jesus foi tão forte, que até no dia que Judas disse: hoje eu entrego Jesus. Eu até falei isso aqui outrora numa ceia. Quando Judas disse: hoje eu entrego Jesus, foi lá no templo, pegou o dinheiro, pegou tudo, e foi guiando os soldados, irmão Léo, diante dos soldados para entregar Jesus. Ele disse para o soldado tudo: olha, é muito difícil identificar ele, porque ele é parecido com os demais barbudos, usa a mesma roupa, então eu vou identificar ele da seguinte maneira: eu vou dar um beijo nele, aquele que eu beijar é ele, viu? Tá certo? Combinado. Aí chega lá no meio, Jesus no meio de 11 homens, aí Judas chega, se aproxima de Jesus, se aproxima. Fique em pé aqui, meu diabo, fique em pé aqui. Imagine que o Senhor seja Jesus, eu seja o traidor. O sangue de Jesus tem poder. Mas vamos lá. Aí está aqui Jesus. Aí Judas, para identificá-lo, fez o quê? Se aproximou-se. Jesus cercado dos discípulos. Jesus olha nos olhos de Judas e diz o que para ele? Diz o quê? Amigo, para que vieste? Fica aí. Jesus chamou Judas de quê, irmãos? Você acha que Jesus era hipócrita? Acha que Jesus era hipócrita, Mariane? Tipo assim, isso é um inimigo meu, mas eu vou chamar ele de amigo ironicamente. Eu vou chamar ele de amigo aqui para ficar bem na fita. Você acha que Jesus era hipócrita, irmãos? Não, Jesus era sincero. Mas por que Jesus chamou Judas de amigo, sabendo que Judas estava ali para traí-lo? Porque ele até perguntou: amigo, para que viestes? Sabe por quê? Porque da parte de Jesus, sempre tratou Judas como
como, mais forte, como amigo. Se Judas não reconheceu isso, se Judas não retribuiu isso, se Judas não olhou para esse aspecto da parte de Jesus, ele estava sempre tratando Judas como amigo, porque o problema não estava no coração de Jesus, o problema estava no coração de Judas. Agora, cada tratamento de Jesus com Judas, irmãos, era a espada de Deus cortando seu coração, sim ou não? Porque se você chega para trair alguém, a pessoa te chama de amigo, era para no mínimo Judas dizer: meu Deus, eu estou como traidor, mas ele disse para mim que eu sou amigo. Era para no mínimo isso provocar em Judas, irmãos, um senso de que ele estava errado. No mínimo a consciência de Judas ser perturbada com isso. Mas veja que ele continua. Jesus o chama de amigo e ele beija a face de Jesus. Só pensou que ia ganhar um beijo meu, não foi? Sentem lá outro dia, viu? Deus. Então ele beijou a face de Jesus. Os soldados colocaram a mão em Jesus. Só que Jesus sempre agiu cumprindo o propósito que Deus o chamou. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Servir até mesmo a pessoas como Judas. Tem alguém aqui melhor do que Jesus? Tem alguém aqui que se sente mais privilegiado que Jesus, irmãos? Eu pelo menos não me sinto. Eu fico constrangido quando vejo essa cena. Aí Jesus então começa a lavar os pés. Lava os pés de Bartolomeu, de Tomé, lavou de Judas. E chegou a hora de lavar o de Pedro. Irmãos, Pedro é uma figura emblemática na Bíblia, né? Porque Pedro, quando foi chegando a hora dele, aí Pedro disse: não é possível. Não, ele já estava inquieto, irmão, vendo a hora de se levantar e sair correndo dali. Mas quando Jesus chegou para lavar o pé dele, ele disse: Senhor, vens tu lavar meus pés? É sério isso? O Senhor vai lavar meus pés? Não, e de maneira nenhuma o Senhor não vai lavar meu pé. Pedro está reconhecendo, irmãos. Pedro, ele havia confessado, claro, por inspiração divina, que Jesus era Deus. Então lavar os pés, Jesus lavar seus pés, assustou ele. Porque versículo 6 diz: aproximando-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço, Pedro, não sabes agora, mas compreenderás depois. Aí disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Meu Deus. Aquilo ali, irmão, se Pedro mudar de ideia assim, ó. Pedro disse: não, se é para ter parte contigo, Senhor, não lava só meu pé não, pelo amor de Deus. É para ter parte, é sinal de aliança, de relacionamento, é para fazer parte, Senhor. Então não lava só meus pés não, Jesus, me dá logo um banho. Me lava por completo. Jesus disse: Pedro, meu filho, tu saíste de 0 para 80. Agora mesmo não queria nem lavar os pés, agora tu já quer tomar um banho completo? Deixa eu te dizer uma coisa, Pedro, você já está lavado. Você já está lavado, Pedro. Olha o que Jesus vai dizer mais na frente, irmãos. Olha o que Jesus vai dizer. Então disse Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está tu todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Por que não estavam todos limpos, irmãos? Por que Jesus fala que nem todos estavam limpos? Por quê? Porque conhecia quem era Judas. Ele disse: a minha palavra já entrou em todos vocês, inseto em Judas.
Todos vocês já foram lavados pela palavra. Mas apesar de tudo que eu tenho feito, há um de vocês que não foi lavado com a palavra. Aí ele conclui, verso 11. Pois ele sabia quem era o quê? Quem era o quê? O traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Jesus sabia quem estava e quem não estava. Mas quando Jesus disse para Pedro, Pedro, não é necessário que que quem já tomou banho, seja lavado novamente, senão somente os pés. Jesus está dizendo, Pedro, você já recebeu a minha palavra, você já foi tocado pela minha palavra, ela já penetrou no seu coração, agora basta lavar somente os pés. O que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é para a humildade de Jesus em fazer o que fez. E aqui a gente aprende uma lição que eu penso que é das mais importantes desse texto. Não deixe de servir, não deixe de cumprir seu papel, independente de quem seja aquele que receberá de suas mãos o serviço. Porque no final das contas, o problema não estará com aquele que cumpre sua parte, mas estará com aquele que se nega a cumprir a dele. Entendeu, irmãos? Então faça a sua parte, sirva. Às vezes é no trabalho, irmãos. Não é assim? Alguém te pede um favor, e você sabe que a pessoa não é sincera, não é verdadeira, e você diz assim, favor para ela eu não faço. Eu driblo, eu enrolo, eu vou para lá, eu vou para cá, mas para ele eu não faço. Mas Deus está dizendo assim, faça a sua parte. Sirva. Seja humilde. Lave os pés. Assuma a função do servo inferior da casa. Esteja pronto para servir. Esteja pronto para ser prestativo para aquele que precisa. Assuma a função que Deus te deu. Cumpra o chamado que Deus te deu. Seja humilde para isso. E assuma a função do servo mais inferior para a glória de Deus. É fácil? Não, não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas nós somos chamados para servir. Irmãos, servir não é fácil. Servir em nenhuma hipótese é fácil. E servir como Jesus manda é ainda mais difícil. Mas não é impossível. É por isso que Paulo ele vai expressar, né? Inclusive em 1 Coríntios 11, versículo 1, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu Deus, é preciso ter muita graça, não é, irmãos? É claro que Paulo está dizendo isso numa circunstância em que, na época, irmãos, eles não tinham ainda o Novo Testamento. Tudo que eles conheciam de Jesus era de ouvido. Então Paulo, para tentar mostrar para os irmãos uma exemplificação de quem era Jesus, ele teve que dizer, olhem para mim e vocês vão ver o Cristo que eu anuncio. Então sejam, pois, meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Vocês querem olhar para uma figura que represente Cristo? Olhem para mim. Olha a colocação de Paulo. E eu quero aqui linkar esse texto para que você entenda, irmãos, a importância de nós olharmos para Jesus e dizer, Senhor, me ensina a ser como ti, Senhor. Me ensina a estar disposto a servir, a cooperar, a dar as mãos, a ser útil no teu reino e a fazer, Senhor, a função do servo mais inferior da casa. Oh, glória! Você está disposto a servir o seu irmão, a doar-se por ele, a se sacrificar por ele?
a trabalhar por Ele, a render-se por Ele. É importante, irmãos, nós olharmos para este exemplo de Cristo e guardarmos esses dois aspectos do seu caráter. Primeiro, humildade. Segundo, servo. Até porque não dá para ser um servo se não for humilde. Mas a humildade me levará a servir com excelência. Amém, meus irmãos?